Bom, e aí pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sim, esse sou eu, tô rodando um vídeo aqui no grupo, eu espero que vocês gostem desse projeto. Eu vim falar um pouquinho sobre Jó. Bom, em Jó 1:1 diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Em Jó 1:5 diz também: sucedia que, tendo decorrido um turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e o santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de filhos que ele tinha, pois dizia Jó: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim fazia continuamente. Em Jó 1:8 diz também: disse Jeová a Satanás: notaste porventura meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Bom, quais são os pontos chaves que vocês já perceberam nesses 3 versículos curtinhos que a gente acabou de ler? Eu vou pontuar algumas palavras e você me diz o que você pensa sobre. Um homem na terra de Uz, cujo seu nome era Jó, era um homem íntegro e reto. Ou seja, nessas 3 palavras a gente já consegue ver que Jó era um homem bom. Era um homem diante da palavra de Deus. Era um homem de temor, de obediência. E assim, como a gente falou no versículo 5, levantando de madrugada, ofereceu holocausto, segundo o seu número, de todos eles. Tá na versão antiga, não vou saber falar o nome. Mas, ou seja, aqui nesse versículo diz que ele se levantava toda madrugada para orar e oferecer holocaustos pelo seu filho. Isso implica que ele era um homem que era um bom pai. Não pensava só nele, tipo, Deus perdoa os meus pecados. Mas não, Deus perdoa os meus pecados e os dos meus filhos, que podem ter pecado, podem ter blasfemado. Ou seja, era um bom pai, era um bom homem, era um bom servo. E Deus notava isso nele. Assim como diz em Jó 1:8, disse Jeová a Satanás: notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém é na terra semelhante a ele, um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ou seja, Deus viu em Jó que Jó era um homem bom, que Jó era um bom servo, Jó era um bom marido, Jó era um bom pai. Ou seja, Deus viu o esforço, Deus sabia que ele era um servo obediente. Assim como ele disse: não há ninguém na terra semelhante a ele, um homem íntegro e reto, que teme a Deus. Ou seja, temor, obediência. Assim como já disse na nossa vigília que teve na sexta passada, se não me falha a memória, acho que foi dia 17, que o G falou que obedecer é uma decisão, e Jó decidia ser obediente. Fazer não só as suas vontades, mas a vontade de Deus, acima de tudo. Bom, como a gente estava falando, Jó era um homem de excelência. E como Jó passou por provações. Creio eu que eu, no lugar de Jó, não conseguiria passar 10% do que ele passou sem abrir a boca para reclamar. Mas eu não vou estragar a surpresa, eu vou falar isso no próximo vídeo, mas continue assistindo aqui comigo. Bom, Jó era um homem riquíssimo, o maior no Oriente. Naquele tempo, a riqueza do homem era medida por números de rebanhos e servos. E Jó possuía muitíssimos e muitíssimos, ou seja, ele era um homem muito rico, de muitas posses. Jó tinha muitos filhos e era rico. Era um bom pai, era um bom marido, era um bom servo. O patrimônio dele, o que Jó tinha era, assim, invejável para os patrões da época. Vou falar algumas qualidades que Jó tinha e você olhe para você mesmo nesse momento e pensa: será que eu tenho isso em mim? Será que eu sou assim? E são qualidades que nós devemos ter em nós. Bom, a primeira é: Jó era sincero. Ele era honesto, transparente consigo mesmo e com os outros. Ele era o mesmo aqui, o mesmo lá, em todos os lugares. Ele era o mesmo em casa, o mesmo na igreja, o mesmo no trabalho.
Ele não tinha disfarce, não queria, não era sem intenção de enganar, não tinha essa. Ele era o mesmo. Sem muitas palavras para explicar isso, mas Jó era uma pessoa honesta, ao ponto não só de honestidade, de eu não roubo, eu não faço isso, não, mas Jó era honesto consigo mesmo. Jó também era temente a Deus. Ser temente a Deus é um sentimento de respeito, de reverência. A gente não, quando vai na frente de um juiz, ó, Vossa Excelência, ou quando está na frente de alguém, como na Inglaterra, a rainha, Vossa Majestade se ajoelha para ela passar e tal. Com Deus tem que ser daí para 10 vezes melhor. Ele era uma pessoa temente, com respeito, com reverências, pela doutrina cristã, lógico. Ele era temente a Deus, ele era um servo obediente. Ele, como eu disse no começo, ele decidiu ser obediente. Ele era um homem obediente, com isso temente a Deus. Que quando a gente diz temer a Deus, a gente tem que ser obediente. Obediente ao ponto de tipo, ó, eu não vou fazer o que eu quero, tudo bem, Deus, por mais que não seja o que no momento, ai, nossa, isso vai me doer, isso vai me machucar, mas eu vou te obedecer, eu vou fazer porque eu sou temente a ti, eu te obedeço, eu escolho te obedecer. Bom, além de todas essas qualidades, Jó se desviava do mal. Significa se afastar do rumo, exatamente, tipo assim, eu posso explicar. Se desviar do mal. Significa se afastar do rumo, e é exatamente o que Jó fazia. Ele fugia da aparência do mal. Ou seja, vou jogar um exemplo nosso, jovens. Ai, meus amigos estão falando sobre tais assuntos numa roda e esse assunto não me cabe. Você sabe que você não precisa estar naquela roda. Mas não, você continua lá, você dá brecha, você fica lá, matutando. Ou, ai, eu sou cristão, então eu não vou em festas. Eu não bebo, eu não faço essas coisas. Ou seja, eu me desvio dessas coisas que me fazem mal, que vão me levar para onde eu estava antes de conhecer Jesus. Então ele se desvia. Eu não vou estar em tais lugares porque não me cabe. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Bom, tudo bom, tudo lindo, tudo maravilhoso, mas a Bíblia nos conta uma história surpreendente que eu vou deixar com vocês com curiosidade para o próximo vídeo. E eu espero que a gente até sair o próximo vídeo, e não só até sair o próximo vídeo, mas que a gente aprenda a ser um pouquinho como Jó. Não ter disfarces para ir em todos os lugares. Eu não preciso me vestir para ir para a igreja, chego em casa, eu sou outra pessoa, eu tiro a roupa que eu fui para a igreja, agora eu vou ser a Lara. Ou para ir para a escola, a gente tem que ser o mesmo com Deus, o mesmo em casa, o mesmo nos lugares que a gente vai, o mesmo em meio dos nossos parentes, em meio dos nossos amigos. Nós temos que ser temente, obediente, ser servo. Jó se colocava muito na posição do outro. Você vê isso pelo fato dele acordar para pedir perdão pelos seus filhos. Ou seja, você se coloca na posição de Jó, tipo, eu vou acordar de madrugada e eu vou orar. Mas não vou orar por mim, eu vou orar pelo outro, porque o outro também pode ter feito o que eu fiz. E a gente tendo só um pouquinho de Jó em nós, essas características dele, já mudaria muito em quem somos em Deus. Jó tinha um relacionamento. Você tem um relacionamento com Deus? Você acorda de madrugada para orar? Você é obediente? Você é temente? Você desvia do mal? Ou você continua indo nos lugares onde você não tem que estar? Você dá legalidade para entrar na tua vida? Bom, fica essa reflexão e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se por um acaso ficou alguma dúvida, me chame no privado, chame o G ou até o pastor, que vai ser a pessoa mais, assim, top para responder as perguntas para vocês. É isso, fique com Deus.